in your business deals. Your word is your bond. Your testimony should be real. God grant today that when man will be what they say they are. Em seus negócios, sua palavra é sua obrigação. Seu testemunho deve ser real. Deus conceda o dia em que os homens sejam o que são, o que dizem que são. If I wasn't for Christ this afternoon, I'd be against him. I'd be going around tearing up the stuff. But I believe him, and I'm ready to even give my life for him. Because I believe him, and it's right. Se não fosse a favor de Cristo esta tarde, eu seria contra ele. Eu estaria indo por aí, destruindo as coisas. Mas eu creio nele e estou pronto a simplesmente, até mesmo a dar minha vida por ele, porque creio nele. Isso mesmo. And if his word's not right, then he's not right. And if his word can't be trusted, he cannot be trusted. But I'm so glad to know that you can hang your soul on any certain word in that Bible, and it's true. Every word of it is true. God lives in his word. E se sua palavra não está certa, então ele não está certo. E se não se pode confiar em sua palavra, não se pode confiar nele. Mas estou tão feliz em saber que você pode confiar com sua alma em qualquer palavra em particular nessa Bíblia. E é verdade, cada palavra dela é verdade. Deus vive em sua palavra. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versos 23 e também o verso 24. Muito bem, estamos agradecidos ao Senhor Jesus por mais esta oportunidade de estarmos juntos, pela vida, a saúde, a disposição que o Senhor tem dado a mim, a todos os meus irmãos, meus amigos. E temos aqui a mensagem, o filtro do homem que pensa. O filtro do homem que pensa. Às vezes a gente acha que pensa bem, mas de repente, pelas nossas ações, a gente pode ver que a gente não pensa muito bem. Mas o profeta diz nesta mensagem, parágrafo 84, e se há um desejo em meu coração, e espero que todos que estão me ouvindo tenham a mesma coisa, Deus, passe-me por seu filtro. Como Davi disse, sonda-me, ó Deus, prova-me e vê se há em mim algum caminho mau. Vem? Eu quero o filtro de Deus. E o filtro da igreja nem sempre é o filtro de Deus. O filtro da igreja tem seus membros e coisas parecidas. Quando eles deixam passar com qualquer coisa e continuam a pertencer à igreja. E continuam tendo seus cargos na igreja. Da mesma forma. Este é o filtro da igreja. Porque a igreja tem seu filtro. Os lares têm seus filtros. E cada um filtra segundo a sua imaginação e acha o que deve ser ou não. Mas o desejo do meu
O desejo do coração, como o profeta está dizendo aqui, se há um desejo em meu coração, e espero que todos que estão me ouvindo tenham a mesma coisa, Deus. Passe-me por seu filtro. Aí o filtro da igreja tem seus membros e coisas parecidas. Quando eles deixam passar com qualquer coisa e continuam a pertencer à igreja. E eles têm mais membros, porque deixam passar. Estão vendo? Tem seus filtros, tem que agradar um, agradar o outro. Mas a palavra de Deus deve ser o nosso filtro. O que contraria a palavra de Deus deve contrariar-nos também. E não ficarmos baseados em uma sensação, ficarmos baseados em uma experiência, ficarmos baseados em uma conquista. E o filtro da igreja tem seus membros e coisas parecidas quando eles deixam passar com qualquer coisa e continuam a ser isto na igreja, a ser mais aquilo na igreja, são evangelistas na igreja, são diáconos na igreja, são cooperadores, são administradores, são pastores, mesmo a condição não estando encaixada com a palavra. Agora vamos pedir isto, e se há um desejo em meu coração, espero que todos que estão me ouvindo tenham a mesma coisa, Deus. Passe-me por seu filtro, como Davi disse, sonda-me, ó Deus, prova-me e vê se há em mim algum caminho mau. Eu quero o filtro de Deus. Você quer? Nas suas roupas, no seu modo de fazer as coisas, no seu comportamento, no seu cabelo, na sua face. Eu quero o filtro de Deus. Não importa o que o mundo faça, o que a igreja possua. Eu quero ser um homem que pensa para pensar ao lado de quem estarei de pé em alguns destes dias para o julgamento. E não me importa o que pensa a outra, a vizinha, o vizinho, o outro irmão, aquele pastor. Não importa o que ele pensa. Mas eu quero o filtro de Deus para pensar ao lado de quem estarei de pé alguns destes dias para o julgamento. Parágrafo 86, o profeta nos diz isto. Às vezes eu sofro, não desconsiderando a ninguém. Quando você combate o pecado, a pessoa que está praticando aquela coisa, a consequência do pecado, acha que a gente está brigando com ele. O que bebe, quando a gente combate a bebida alcoólica, então ele acha que é com ele. Quando você combate o fumo, aquele que fuma está achando que é com ele. Ele não aceita aquela correção, que é correta, é de Deus. Mas a gente vai pensar que a gente está combatendo ele. É porque eu fumo que ele está falando isso, é porque eu bebo que eu estou falando isso. É porque eu faço isso que ele está fazendo aqui, tá falando aquilo. Eu nunca falo pessoalmente a respeito de qualquer pessoa. Não é falando mal de nenhuma igreja, mas é o pecado na igreja, que sorrateiramente entrou na igreja e implantou um sistema errado ali dentro. Então se prega contra o sistema que está governando, está falando aí mal da gente. Mas não é.
Você me é testemunha disto. Eu não disse, senhorita fulana, isto e aquilo, ou senhor fulano, ou reverendo fulano, é isso e aquilo. Por isso você não vai falar contra aquela pessoa. Ele tem dignidade, ele tem uma honra. Não, Senhor, eu digo, pecado é pecado. E se for minha família, ou seja, quem quer que for, pecado continua sendo pecado. Ah, mas aquela mulher, ah, mas aquele homem, ele é tão bom, ele é tão isso, ele é tão aquilo, aquela mulher é tão boa. Eu digo, pecado é pecado. E se for minha família, eu, ou seja, quem quer que for, continua sendo pecado. Então, o pecado não é conforme um indivíduo. O que o indivíduo acha que é pecado ou não, ou que os seus assessores acham que é pecado ou não. Não conforme o indivíduo. Eu não falo contra indivíduos. Eu falo contra o pecado. E não me importa se é em mim ou em quem quer que seja. Seja na autoridade máxima da igreja, seja no mais inferior na igreja, porque eu acredito que na igreja não tem nenhum mais inferior. Às vezes se trata com inferioridade, vamos dizer, o zelador, qualquer errinho de um membro, então é tratado com severidade, aquilo outro. Mas pecado é pecado. E não me importa se é em mim ou em quem quer que seja. Tem que começar a passar pelo filtro de Deus. Qualquer pecado te fará parar ali. Então, se é naquela pessoa mais simples da igreja, mais humilde da igreja, é pecado. Mas se for no diácono, aquilo é pecado também. Ah, mas ele é diácono. Pecado é pecado. Ah, mas ele é pastor. Pecado é pecado. Pode ser em mim ou quem quer ou em quem quer que seja. Ah, mas ele ajuda muito a igreja. Seu dízimo é alto. Pecado é pecado. Não faz diferença. Então o profeta diz categoricamente, e eu digo também com ele, eu falo contra o pecado. E não me importa se é em mim ou em quem quer que seja, tem que começar a passar pelo filtro de Deus. Qualquer pecado te fará parar lá. Tem que haver um arrependimento. Tem que haver uma confissão de pecados. Para depois você passar pelo filtro de Deus. Senão você para lá. Então nós devemos querer este filtro de Deus. Porque nós teremos que estar diante dele. Não fugir da correção. Não fugir do acerto. Às vezes parece que é difícil. E é realmente difícil. Mas nós devemos encarar. Pedir a Deus graça para que o façamos assim. Quando nós falharmos, quando nós errarmos, quando cometermos uma injustiça com alguém, ah, meus irmãos, nós não estamos livres de cometer injustiça, não. Nós não estamos livres de falhar também, não. Nós não estamos livres de fazer aquilo que não deveríamos fazer, mas que Deus também nos ajude a achar o caminho correto, de acertar com quem nós devemos. Que nós possamos pedir misericórdia sobre nós a cada manhã, porque Ele renova as suas misericórdias a cada manhã. E não tentar nos esconder, escapulir de alguma forma, mas desejar afetuosamente, desejar com ardor, passar por este filtro e sair ali purificado dos nossos pecados. Através deste processo do arrependimento, da confissão,
Então aí o sangue de Jesus Cristo nos lava e purifica de todo o pecado. E vamos orar para terminar. Senhor Jesus, ajuda-nos. Esconda-nos na rocha das eras. Deus, deixe-me, sopre sobre mim, Senhor. Sopre sobre mim, Espírito do Deus vivente. Sopre sobre mim, deixa-me tomar o filtro de Deus e viver sobre ele. Senhor, deixa-me respirar o ar fresco do Espírito Santo em meus pulmões, em minha alma cada dia, que eu não possa pecar contra ti, ó Senhor. Sopre em mim, ó Espírito Santo, sopre em mim. Permita que eu plante a palavra de Deus em meu coração e faça um propósito para que eu nunca desvie a mão direita ou a mão esquerda para longe de ti, mas viverei fiel contigo todos os dias da minha vida. Ó Deus, Pai, envie sobre mim, então, o Espírito Santo de vida para vivificar estas palavras em mim, para que eu possa manifestar a Jesus Cristo perante aqueles que estão perante mim. Ó, em nome de Jesus Cristo, que cada irmão seja abençoado, cada irmã seja abençoada, e que seu coração deseje ardentemente isto, passar por o filtro de Deus, em nome de Jesus Cristo, amém.